Somos a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Somos a igreja que Cristo edificou. Grandes maravilhas aqui já temos visto. Somos a igreja que Cristo edificou. Olá pessoal, boa noite. Nós vamos falar sobre as doenças, as pragas que ocorreram no decorrer dos anos. Não vamos falar tudo, apenas um breve resumo de alguns acontecimentos. Nós vemos na Bíblia Sagrada, em Números capítulo 1, versículo 6 em diante, que havia uma murmuração entre um povo, e aí apareceu uma cobra, uma serpente, e a serpente matava as pessoas que ela mordia. Mas nós vemos que o povo começou a apavorar e buscar de Deus uma solução, sabendo que aquilo era castigo, porque isso nunca tinha acontecido antes. E nós vemos que Deus avisando para Moisés para fabricar uma serpente abrasadora feita de bronze, e todos aqueles que olhavam para a serpente, ele escapava do terror daquele animal terrível. Nós vemos que veio o castigo, mas também veio a solução, porque Deus nunca deixa sem solução. Nós vemos em 2 Samuel capítulo 24, houve uma quebra de aliança entre o homem e aquilo que tinha prometido diante de Deus. Nós podemos até falhar e errar, mas não quebre uma aliança, porque senão tem as consequências. E através desse problema, dessa aliança quebrada, veio uma consequência, veio uma peste e morreu 7.000 pessoas só do povo de Israel. Caminhando para os finais dos tempos, nós vemos que o Senhor Jesus, no livro de Lucas, capítulo 21, versículo 11, ele fala que no finais dos tempos haveria muita peste, muitos terremotos, fomes, brigas e lutas. E ao chegarmos no final da Bíblia, no Apocalipse, no capítulo 6, nós vemos falando sobre aos finais dos tempos, sobre a morte, a espada, a fome e a peste. A peste está sempre presente quando fala em castigo. Nós vimos aí alguns poucos casos, mas nós vemos que todas as vezes que há uma peste, há um motivo por que ela veio. Nós vamos em uma pré-conclusão chegarmos a uma seguinte questão. Não podemos dizer que a peste que aí existe, que esse vírus que aí existe, é problema do pecado. Alguém pecou e houve esse problema. Mas sabemos que a consequência do pecado traz os problemas. Nós vemos que há muitos feitos da humanidade que está fazendo com que a criação geme, até a terra sofre, os rios sofrem. Nós vemos que até o mar está sofrendo pela falha da humanidade. Nós vemos que nós estamos desfazendo a natureza, e esse desfazer a natureza tem trazido consequência, doenças e problemas. Nós vemos que comer coisas imundas, comer rato, comer morcego, comer bicho do mato, tem trazido doenças, e esse vírus provavelmente veio de pessoas que estavam comendo animais, que é considerado animal imundo, portanto, fora dos princípios de Deus. Então, nós vemos que com isso está atraindo para nós o desfazimento da natureza. Mas nós vemos que o grande rei Salomão, o dia que ele inaugurou um templo, ele estava tão alegre, tão feliz, que ele clamou grandemente e orou ao Senhor, que quando vier peste,
quando vier terremoto, quando vier problema, as pessoas chegassem ao templo, virassem para o lado da casa de Deus e, confiante em Deus, sempre receberia a solução, porque Deus está atento à humanidade. E a intenção de Deus não é destruir a humanidade, mas é fazer com que a humanidade vive bem. Nós é que estamos destruindo o próprio ambiente, o meio ambiente, e estamos atraindo para nós as doenças. Portanto, a destruição está nas nossas mãos. É nós que estamos trazendo as destruições e as doenças. É os problemas do sexo desorientado e desregulamentado que tem trazido muitas doenças. É o comer animais imundos que trouxe essa doença, esse vírus. Nós vemos que nós é que trazemos os problemas, mas a solução está em Deus. Porque nós sabemos que, como disse o nosso grande rei Salomão, se você orar, buscar a Deus, direcionado para a casa de Deus, você tem a resposta e a solução dos seus problemas. Portanto, vamos agora nos cuidar, usar máscara, tomar vacina quando aparecer, se cuidar, mas confiar que Deus tirará do meio de nós esse grande mal. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, disse Jesus a Pedro, por isso aqui estou, congregando junto com os irmãos amados, a amada igreja que Cristo edificou. Somos a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Somos a igreja que Cristo edificou. Grandes maravilhas aqui já temos visto. Somos a igreja que Cristo edificou. Jesus também assegurou que contra a sua igreja as portas do inferno não prevalecerão, porque nela habita o Espírito Santo para conservá-la em santificação. Somos a igreja de nosso